O voo 642 da China Airlines decolou em 22 de agosto de 1999 com destino a Taipei, fazendo uma escala no Aeroporto Internacional de Hong Kong. Este voo era operado por um McDonnell Douglas MD-11, uma aeronave de longo alcance que havia sido construída em outubro de 1992. Embora o avião tivesse sido transferido recentemente para a China Airlines, ainda exibia a operadora Mandarin Airlines. Apesar de ter enfrentado 2 pousos difíceis no passado, o MD-11 estava em ótimas condições para o voo, sem problemas técnicos pendentes. À medida que o voo se aproximava de Hong Kong, a tempestade tropical Sam se intensificava, tornando-se um tufão que trazia consigo fortes chuvas e ventos intensos. Nos dias anteriores, a região havia registrado mais de 616 milímetros de chuva, a maior quantidade desde 1884. E as rajadas chegavam a 35 nós. As condições climáticas tornaram-se perigosas, e o controle de tráfego aéreo relatou quase 10 tentativas de pouso falhadas por parte de outros voos devido à severidade do clima. Diante dessa situação, o capitão do voo decidiu carregar combustível adicional, o que lhes permitiria manter a flexibilidade de realizar um círculo de espera ou até desviar o voo para Taipei se necessário. Com o combustível extra, o voo 642 estava estimado para pousar logo abaixo do peso máximo permitido, o que proporcionava estabilidade adicional, embora exigisse uma velocidade de aproximação mais alta. A equipe de voo era composta por um capitão de 57 anos, um nacional italiano com quase 18 mil horas de voo e um primeiro oficial de 36 anos, originário de Taiwan, que havia acumulado mais de 4.600 horas de voo. Ambos os pilotos estavam bem preparados para enfrentar os desafios que se aproximavam. A experiência do capitão, que havia voado para uma importante companhia aérea europeia antes de se juntar à China Airlines em 1997, lhe conferia uma perspectiva valiosa em situações críticas. Por sua vez, o primeiro oficial, que estava com a companhia desde 1989, trazia um conhecimento profundo da aeronave e das rotas que estavam prestes a percorrer. Assim que o avião decolou, tudo parecia ir conforme o planejado. A tripulação de cabine realizou seu serviço a bordo e os passageiros se acomodaram para aproveitar o voo. No entanto, à medida que se aproximavam de Hong Kong, as condições climáticas pioraram drasticamente. Os relatórios meteorológicos atualizados indicavam um aumento na intensidade da tempestade, com ventos cruzados fortes, turbulências severas e visibilidade limitada. Durante a aproximação, os passageiros se agarravam aos apoios de braço enquanto a turbulência sacudia o avião. Fora da cabine, a visibilidade era quase nula e os relâmpagos iluminavam o céu escuro, aumentando a tensão no interior. Os pilotos, cientes dos riscos, mantiveram-se focados e determinados a pousar com segurança. Sabiam que seu treinamento e experiência seriam cruciais para enfrentar a adversidade. Ao romper as nuvens, a equipe de voo encontrou desafios inesperados que complicaram a manobra de pouso. No entanto, seu treinamento e experiência lhes permitiram se adaptar rapidamente às condições em mudança. Com uma comunicação eficaz e foco na segurança, os pilotos ajustaram sua estratégia de pouso em tempo real, avaliando constantemente a situação e tomando decisões críticas. Finalmente, o momento crítico chegou. Com habilidade e precisão, os pilotos executaram seu plano de pouso, enfrentando os ventos e a intensa chuva. Apesar das dificuldades, conseguiram pousar o EN-211 com sucesso, e o alívio tomou conta da cabine ao tocar o solo. A tripulação e os passageiros respiraram aliviados, gratos pela destreza e profissionalismo da equipe de voo. A história do voo 642 da China Airlines é um testemunho da coragem e resiliência da equipe de voo. Sua capacidade de enfrentar condições adversas e trabalhar em conjunto foi fundamental para garantir a segurança de todos a bordo. Este incidente ressalta a importância da preparação e experiência na aviação, lembrando-nos de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a dedicação e o trabalho em equipe podem prevalecer. O voo 642 não é apenas um relato de um pouso bem-sucedido em condições extremas, mas também uma lição sobre a importância da formação contínua e da capacidade de adaptação na aviação. Os pilotos e a tripulação demonstraram que, apesar dos desafios que surgirem, a preparação e a experiência são as chaves para superar situações críticas. Este evento torna-se um lembrete de que a segurança na aviação é o resultado de um esforço conjunto,
onde cada membro da equipe desempenha um papel vital na proteção dos passageiros e na realização de um voo seguro. Se você chegou até aqui, convido você a curtir e se inscrever no canal para continuar aproveitando conteúdos fascinantes como este. Seu apoio é muito importante para nós. O voo 642 da China Airlines enfrentou condições climáticas extremas enquanto se aproximava do Aeroporto Internacional de Hong Kong em 22 de agosto de 1999. A tripulação monitorava de perto essas condições por meio do Automatic Terminal Information Service, ATCAM, um sistema de transmissão contínua que fornece informações atualizadas sobre o clima, pistas ativas e condições de aproximação. Este serviço permite que os pilotos se mantenham informados sem a necessidade de contatar diretamente o controle de tráfego aéreo. Cada atualização do ATIS é identificada utilizando o alfabeto fonético da OTAN, como Alfa ou Bravo. O ATIS alertava sobre um clima severo, incluindo forte cisalhamento do vento, turbulência intensa e baixa visibilidade. Os ventos de superfície foram reportados a partir de 320 graus a 30 nós, com rajadas de até 45 nós sob uma chuva torrencial. Como a pista ativa estava orientada a 250 graus, isso resultava em um componente de vento cruzado de 26 nós, ligeiramente acima do limite permitido pela companhia aérea para pistas molhadas. No entanto, o capitão notou que a direção do vento estava mudando gradualmente, com a esperança de que se suavizasse o suficiente para permitir um pouso seguro. Aproximadamente meia hora depois, às 6 horas e 14 minutos, o controle de radar autorizou a aeronave a iniciar sua descida. Naquele momento, as condições haviam mudado ligeiramente, e uma nova transmissão identificada como X-Ray trouxe informações atualizadas. Agora, ventos de superfície foram reportados a partir de 3 graus a 35 nós, resultando em um componente de vento cruzado de aproximadamente 25 nós, ainda acima do limite permitido para pistas molhadas. Apesar disso, o voo 642 começou sua descida, enquanto os primeiros sinais da tempestade tropical se tornavam evidentes. Com o clima piorando, a tripulação solicitou um ajuste de rota para evitar uma célula de tempestade. O controle de tráfego aéreo aprovou o pedido, atribuindo-lhes um novo curso para ajudá-los a evitar as turbulências mais severas. Enquanto navegavam ao redor da tempestade, o capitão começou a preparar a aproximação para a pista 25 esquerda, que, de acordo com a última atualização do ATIS, era a pista ativa. No entanto, no meio da preparação, o primeiro oficial interrompeu, insistindo que, na verdade, haviam sido autorizados para a pista 25 direita. Confiando nas informações do primeiro oficial, o capitão decidiu não questioná-lo e continuaram com os preparativos conforme planejado. Apesar dessa confusão sobre a pista, o voo 642 conseguiu superar a pior parte do clima turbulento. O controle de tráfego aéreo os direcionou para o ponto de referência Mango enquanto continuavam sua descida. Às 6 horas e 25 minutos, a tripulação foi transferida para o controle de aproximação, que começou a vetorizá-los por radar para o que eles ainda acreditavam ser uma aproximação ILS, Sistema de Pouso por Instrumentos, para a pista 25 direita. À medida que desciam mais, o voo entrou em condições climáticas ainda mais adversas ao redor de Hong Kong. A chuva e o vento se intensificaram, o que levou a tripulação a ativar o sistema antigelo da aeronave para evitar o acúmulo de gelo em superfícies críticas, como asas e motores. Na cabine, os passageiros podiam sentir a tempestade. O avião balançava com o vento. A chuva batia nas janelas e os relâmpagos iluminavam as nuvens ao redor. No cockpit, a tripulação ouviu um aviso transmitido pelo controle de aproximação de Hong Kong a todas as aeronaves próximas. Um voo recente havia experimentado um impacto de raio a cerca de 400 pés durante sua aproximação. Este lembrete destacou as condições desafiadoras que os aguardavam. A tripulação reconheceu o alerta e começou a configurar o avião para o pouso. Estenderam os slats e, pouco depois, ajustaram os flaps para 15 graus em preparação para a aproximação final. Enquanto se aproximavam do aeroporto, o controle de aproximação de Hong Kong direcionou o avião para um curso de 230 graus e autorizou uma aproximação ILS para a pista 25 esquerda. Só então os pilotos perceberam o erro em relação à pista, o que levou a uma reconfiguração imediata dos procedimentos.
Sob crescente pressão, o capitão reconfigurou rapidamente os mínimos e o procedimento de arremetida. Apesar da carga de trabalho adicional, ajustaram sem problema seu plano e se concentraram na aproximação ILS para a pista 25 esquerda. O sistema ILS é uma ferramenta crucial em condições climáticas adversas, como as causadas por uma tempestade tropical. Este sistema utiliza dois tipos de sinais de rádio, o localizador e o glide slope, pendente de planeio. O localizador ajuda os pilotos a manter o avião alinhado com o eixo central da pista, enquanto o glide slope garante que o avião siga o ângulo de descida correto em direção à pista. Esses sinais são essenciais para guiar os pilotos em condições de baixa visibilidade. A cerca de 14 milhas náuticas do pouso, o avião foi transferido para a torre de controle de Hong Kong e recebeu instruções para continuar a aproximação. A tripulação recebeu condições atualizadas, visibilidade de 1.600 metros e ventos de superfície vindos de 320 graus a 25 nós, com rajadas de até 33 nós. Embora isso excedesse o limite de vento cruzado permitido, o capitão decidiu prosseguir, planejando reavaliar as condições abaixo de 1.000 pés. Com o piloto automático e o auto-throttle ativados, o avião capturou o localizador e a glide slope. O trem de pouso foi acionado e a tripulação monitorou cuidadosamente a velocidade e os ângulos de vento cruzado, ciente de que o clima desafiador colocaria à prova a estabilidade da aeronave. Enquanto se preparavam para o pouso, configuraram os freios automáticos no nível médio e armaram os sistemas necessários para garantir um pouso seguro. O voo 642 da China Airlines enfrentou uma série de desafios críticos enquanto tentava aterrissar no Aeroporto Internacional de Hong Kong em 22 de agosto de 1999, em meio às condições extremas causadas pela tempestade tropical Sam. Conforme o avião se aproximava de seu destino, a tripulação configurou o EN-211 para um pouso completo, estendendo os spoilers e ajustando os flaps para 35 graus, uma configuração projetada para maximizar a estabilidade e o controle durante a aproximação final. Até aquele momento, o pouso havia progredido sem grandes problemas. Apesar da confusão inicial sobre a pista designada, a tripulação havia gerenciado habilmente a descida, guiando o avião em direção à pista através da tempestade. No entanto, a 1.000 pés acima do solo, a visibilidade ainda era limitada devido à chuva intensa, com apenas momentos breves em que as nuvens se abriam. A tensão na cabine de comando aumentava à medida que se aproximavam dos momentos mais críticos da aproximação. A cerca de 700 pés, o capitão desconectou o piloto automático e assumiu o controle manual da descida, mantendo o auto-throttle ativado para gerenciar a velocidade do ar. À medida que se aproximavam mais, as luzes da pista tornaram-se visíveis através da chuva, levando o capitão a decidir continuar com a aproximação, apesar de um último relatório de vento que indicava rajadas de até 36 nós, ligeiramente acima do limite permitido para vento cruzado. Na cabine de passageiros, a tempestade era sentida com toda a sua intensidade. Relâmpagos iluminavam o horizonte, lembrando as condições perigosas que cercavam o aeroporto. A chuva batia com força no fuselagem e as rajadas de vento sacudiam o avião, aumentando a tensão entre os passageiros, que permaneciam presos aos seus assentos esperando por um pouso seguro. No cockpit, os limpadores de para-brisa estavam configurados na velocidade máxima, lutando contra a chuva torrencial. No entanto, o volume de água era tanto que, ocasionalmente, obstruía a visão do capitão, complicando ainda mais as já exigentes condições. Embora o MD-11 estivesse ligeiramente abaixo do glide slope, ele mantinha seu curso alinhado com o eixo central da pista. Para contrabalançar o vento cruzado, o capitão utilizou uma técnica conhecida como crabbing, inclinando o nariz do avião na direção do vento para manter o alinhamento com a pista. Tudo parecia sob controle, mas, a 300 pés, uma repentina queda na velocidade indicada do ar chamou a atenção da tripulação. O primeiro oficial alertou o capitão, que imediatamente avançou os aceleradores, aumentando a velocidade do ar para 175 nós, cerca de 15 nós a mais do que o planejado. Rapidamente, o capitão reduziu a potência para recuperar o controle da velocidade. No entanto, essa redução, combinada com uma perda repentina de vento de frente, provocou uma rápida diminuição da sustentação. Isso acelerou a taxa de descida para um perigoso valor de 18 pés por segundo. O capitão tentou realizar a manobra de flare puxando a coluna de controle para levantar o nariz do avião.
Embora tenha conseguido elevar ligeiramente o nariz, a taxa de descida ainda era muito alta. Momentos depois, o trem de pouso principal direito atingiu a pista com força, colapsando para fora e desencadeando uma série de falhas estruturais. Quase imediatamente, a carenagem do motor direito impactou contra a pista, se despedaçando e desestabilizando ainda mais a aeronave. A asa direita se desprendeu, provocando um derramamento de combustível que pegou fogo. Enquanto o avião se virava e deslizava de cabeça para baixo ao longo da pista, envolto em chamas, ele finalmente parou fora da pista, cercado por fumaça e fogo. No cockpit, a tripulação, desorientada pela posição invertida do avião, lutou para localizar os controles dos motores e completar os procedimentos de desligamento. Uma vez que conseguiram se libertar, moveram-se para a cabine, onde ajudaram os passageiros a evacuar através de um buraco na fuselagem. Eles saíram pela porta L1 e começaram a assistir os passageiros que estavam presos. Os serviços de emergência do aeroporto responderam imediatamente ao acidente. Em questão de segundos, as unidades de bombeiros e resgate se mobilizaram, chegando ao local do acidente em menos de 1 minuto. No entanto, a situação era complexa. O MD-11 estava de cabeça para baixo, com partes da fuselagem e da asa em chamas, enquanto passageiros permaneciam presos no interior. Apesar da chuva intensa, as chamas ardiam fortemente devido ao derramamento de combustível, dificultando sua contenção. O acidente do voo 642 da China Airlines resultou em 3 fatalidades e deixou 50 passageiros e membros da tripulação com ferimentos graves. A rápida resposta das equipes de resgate minimizou o potencial de mais vítimas. A investigação concluiu que a causa principal do acidente foi a incapacidade do capitão de conter a rápida taxa de descida a 50 pés acima da pista. Fatores contribuintes incluíram a falta de reação diante da diminuição da velocidade do ar, a redução prematura da potência e as mudanças na direção e na velocidade do vento, que provavelmente causaram uma perda repentina de sustentação. Como resposta, a China Airlines revisou seus procedimentos operacionais padrão para pousos em condições climáticas severas e aprimorou o treinamento de suas tripulações para lidar com aproximações instáveis e situações de alta pressão. Este acidente enfatiza a importância da preparação, da experiência e da tomada de decisões rápidas na aviação, especialmente em condições extremas. Espero que você tenha aproveitado essa incrível jornada. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!